Bom, deixa eu abrir aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 10. Fica com o dedo aí e abre lá em Gênesis. Gênesis 1, 25 ao 31. Que aqui em Hebreus 10 ele fala: E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Aqui eu falei: tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, porque não tinha terra. A terra foi fundada por ele. A terra e os céus são obra das tuas mãos. Vocês imaginam só, que coisa muito para nós, não é? A terra, tudo bem, é difícil. Mas fala os céus também, onde Deus estava. E Deus sempre existiu, é eterno. Ele existiu e ele fez os céus. Então não tem como, né, lembrar. E tudo na eternidade passada, é eternidade, não tem fim. Só que aqui, num certo sentido, ele proclama aqui Jesus, o Messias, como Criador de todas as coisas também. Né? Vamos ver lá em Gênesis. Também. E apresenta o fato de que só Deus podia fazer tal coisa, ninguém mais. Né? Como que nós sabemos? A Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Aí está 3 pessoas da Trindade. Então vamos ver lá em Gênesis capítulo 1, versículo 25, e vamos ver até no versículo 31. E fez Deus as feras da terra, versículo 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado e sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E lá no versículo 31, que depois ele chega lá, e como que depois daqui, já no 26, ele vai falar da criação do homem. Ele já fala que foi muito bom, que Deus completou, né, tudo. Aí no versículo 26 de Gênesis, lá no comecinho, a primeira página, Gênesis 1, né? Agora o versículo 26, e disse Deus: por isso que nós cremos, porque Deus é singular, Deus, mas ele fala façamos. Mas nós antes de crermos, mas antes de nós crermos, nós não olhávamos esse detalhe, essa palavra, nós não sabíamos, nós nunca tínhamos visto. Nós aprendemos com nossos pais só de falar de Deus. Deus. E nós, naquele tempo, pelo menos eu, não sei os irmãos, pelo menos eu, na criação, nunca sabia falar de Espírito Santo. Jesus via falar, porque já aprendia nas escolas, né? Então ele falou: disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se movem sobre a terra. Primeiro ele fala façamos, né? Está vendo que é falando no plural, então é mais de uma pessoa. No caso aqui é 3 pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. 3 pessoas distintas, mas só que
Não é 3 deuses, um só Deus. Aí ele fala assim, façamos o homem em nossa imagem. Interessante, né? Em nossa imagem. Essa é uma imagem de Deus Pai, imagem de Deus Filho, imagem de Deus Espírito Santo. E esses 3 pessoas são invisíveis. O único Jesus, o nome Jesus, ele herdou aqui na terra. Porque o nome de Jesus, Messias, o Messias prometido, Cristo, quer dizer, o ungido de Deus, Cristo é isso. Então, Jesus, nome humano, que ele recebeu aqui na terra como homem. Aí ele fala, e domine sobre os peixes do mar. Então o homem, Deus fez o homem com essa capacidade. O homem é para dominar. Ele domina, é o homem. O homem ele é um ser em 3. Homem, carne, é o homem, alma, carne, alma, espírito e alma. São 3. O homem domine os peixes do mar e sobre as aves dos céus. O homem dominar. Então, e sobre o gado. O gado aqui, o que vocês pensam? É só vaca, só gado, né? Não. Aqui gado, tudo gado, seja bovino, seja ovino, que é as ovelhas, cadê tudo aqui, né? Sua espécie, cada um sua espécie, porco, né? Suíno, etc. Ele fala, e sobre toda a terra, e sobre os répteis que se movem sobre a terra. O que quer dizer aqui sobre os répteis que movem sobre a terra? Você vê, move, que anda sobre a terra. Não vai pensar réptil, vai pensar, é tudo que anda sobre a terra. Réptil. Você vê como vai falar, a casa, como é que nós eu tenho um imóvel? Por que fala imóvel? É uma casa. Que diferença tem? Fala que o imóvel, você tem uma propriedade. Eu tenho imóvel e imóvel. A casa não muda de lugar. O carro não é imóvel. Ele é móvel, ele muda de lugar. Ele sai daqui, ele vai para a área do automóvel. Então ele fala que se move sobre a terra, que anda sobre a terra. Então ele deu para o homem. Foi Adão para isso. Mas só que o homem falhou. O homem perdeu a capacidade. Enquanto o homem não pecasse, se o Adão não tivesse pecado, ele dominava tudo com a maior facilidade. Deus deu a capacidade. Os animais tudo ser submisso, não ia ser ferozes. Nós não ia precisar ter medo de cobra, ter medo da onça, tudo. Porque não tinha entrado o pecado no mundo. Deus fez tudo perfeito. Diga, irmão. Eu vi numa reportagem no dia desse, falando de um dinossauro que teve milhões de anos, peso de 18 elefantes. E o homem foi que tirou. Eu pensei que não foi mesmo, o pecado do homem, muitos peixes. Já pensou em mal ferrar isso hoje na capacidade de 18 é do tamanho da destruição que era, como é que podia suportar? Mas Deus, a sua sabedoria, já criou. João tem assim que o homem de Deus sabia, Deus não foi apanhado de surpresa. O povo acha que não pensa que Deus foi apanhado de surpresa. Ele não foi, Deus já sabia que planejou tudo dentro, né? Aí acontecendo no seu tempo. Aí se me deixou, criou o homem, mais semelhante de Deus, ele nos deixou. Ele deu uma ordem, você não toca aqui, meu filho. Se você tocar, né? Estamos separados. Certo. Então, quando os cultos ouço falar de trilhões de anos, bilhões de anos, eu nunca escutei ninguém explicar sobre isso. Eu vi o pastor Antônio falar uma vez, e ele estava certo. Isso foi antes da criação do homem, ninguém sabe a eternidade passada. Quando fala de bilhões de anos, é antes. A Bíblia conta daí de Adão para cá, da criação do homem. A era que começou, então tem a contagem, né?
Quando fala aquela música do Tio Pardinho, 4004, na era mosaica. Então conta aquele tempo 4.000 anos. E aí vem contando o calendário de 2.000 anos, de Jesus para cá, já mudou, é outro. Aí começa tudo de novo. Né? Estamos em 2022. Já estamos chegando em 2023. Então por isso, quando os cultos falam, ouça, então Deus criou. O homem foi o último que criou. Ele criou tudo primeiro. Ao 27. E criou Deus, ó, depois que criou todas as coisas, que já está falando, ó, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e a mulher o criou. Tá pronto agora, 28. E Deus os abençoou e disse, olha o que Deus disse para o homem: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a. Encha a terra e sujeitai a terra, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Bom, aí quando ele fez o homem, então ele foi comer a dominar tudo isso. Primeiro fez os animais, primeiro fez as coisas todas, a criação animal. Você está vendo aqui no versículo 28. E o versículo 29, e disse Deus: eis que tenho-vos dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Falando quando ele fez o homem, Adão. Então Adão deu paraíso para ele. Vocês imaginam só? Tudo ótimo, tudo perfeito. Falou, diz Deus, e que tenho-vos dado toda a erva de semente. Toda a erva que dê semente. Toda a erva era para que dá semente. Todas, não tem. Toda a erva tem semente. Que está sobre a face de toda a terra. Existe. Foi feito falando assim: e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Versículo 30. E todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Então quer dizer que Deus fez tudo perfeito para o homem. Deus foi um amor, o amor de Deus. Mas só que Deus sabia já antes, sabedor, que o homem não ia funcionar do modo que Deus fez ele, mas Deus criou o homem livre. Agora no 31 ele fala: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, disse que aí ele já mudou o assunto. Para trás fala, viu Deus que era bom, pegando antes do versículo 25, viu Deus que era bom. E aqui, por causa do homem, que ele criou, ele falou: e viu Deus que era muito bom, e foi à tarde e amanhã o sexto dia. Agora voltamos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 11. Agora aqui, ligados, irmão, olha para mim. Eles perecerão, está falando dessas coisas. Por isso que eu fui lá, porque essas coisas perecerão, e eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Note bem, eles perecerão. O que quer dizer, ele declara o fato de que terá que haver uma mudança quanto à criação. Isso vai acontecer. Só ele, só Deus, só a Trindade, Deus, que não muda. Quem muda é o homem. Deus nunca mudou, ele não muda, Deus nunca mudou e nunca mudará. Ele fala, mas tu permanecerá, falando, mas tu, ele está falando do Deus Filho,
que tudo é o Deus, mas tu permanecerás. Cristo é exaltado, ele exalta o Filho devido à cruz. Vocês imaginam só? A cruz em todo lugar está, o sacrifício da cruz desde o Velho Testamento, desde lá de Adão e Eva, desde quando Adão pecou, desde quando Adão foi fazer o que Deus exigiu dele, mata um animal, vai preparou para ele um animal, mata um animal, uma coisa viva, não é pegar folha, é obras da carne, não é pegar folha, um avental, as nossas roupas perecem, tudo, Deus não aceita nossas obras para pagamento de pecado. Você acha que nós vamos pagar os nossos pecados? Aí eu pego, Deus, agora eu vou te dar uma oferta bem grandiosa na igreja. Aí eu vou pregar o evangelho, eu vou te servir, eu vou como é que fala? Retribuir esse mal que eu fiz com meus feitos. Não, Deus vai ser tudo como trapo de imundícia. Então Deus não aceitou quando Adão fez aquilo, não. Vai sacrificar um animal, ele vai derramar sangue. Ele vai derramar sangue. Que simbolizando que Deus ia sacrificar o Filho dele na cruz, derramar sangue. Então, por isso que Cristo é exaltado na cruz, devido à cruz, que ele sofreu até a morte. Permanecerá assim e para sempre. E todos os que aceitarem ele também serão ressuscitados na primeira vinda. Eu estou falando aqui para poucos, mas do outro lado, alguns, não vou dizer muito, alguns vê, né? Então, e a todos que aceitaram Cristo serão ressuscitar hoje, agora, ressuscitar na primeira ressurreição, que será a segunda vinda dele quando descer aqui na terra. Bem-aventurado, felizardo aqueles que tomar posse na primeira ressurreição. Eu não marquei esse versículo, se alguém lembrar onde está e achar, eu agradeço, né? Leia, pelo ler. Que muitas coisas a gente fala um esboço e depois você vai decorrendo, que nem eu estudando hoje 15 de Gênesis, completei hoje, mas não tinha posto, para poder implementar mais no estudo, né? Para a gente ver como é que Deus fez. Então, quer dizer, ainda fala assim, acho que é bem-aventurado ou felizardo aquele que toma posse na primeira ressurreição, é bem-aventurado. Agora, aquele que não tomar posse na primeira ressurreição, ele não é bem-aventurado, é um mal-aventurado, infeliz, não é? Que é na segunda ressurreição, que é com o corpo condenado, vai ser jogado no inferno, lago de fogo. Embora o espírito, a alma, esteja já hoje lá no inferno, né? O inferno é lugar de sofrimento, então, mas só que está em espírito. E ao partir da segunda ressurreição, quando os santos com os corpos glorificados entrarem no novo céus, a nova terra, que é a última etapa, o último processo, aí esses em vez de entrar no novo céus e a nova terra, eles vão na segunda ressurreição ser ressuscitado. O espírito vai sair de lá do inferno, de onde estão, buscar o corpo dele aonde estiver neste mundo. Aí já é no milênio, aqui que o milênio é aqui na terra, né? É o mundo, é um milênio, uma transformação grande, vai ter uma transformação com esse mundo que nós estamos vivendo. Mas note bem, sempre tem três. A gente tem que pensar bem, esse mundo que nós vivemos já teve o tempo de Noé, um mundo que já foi destruído, começou tudo de novo, mas nós estamos neste mundo, depois tem um milênio, segundo, e o terceiro é o novo céu, é a nova terra. Então aqui ele diz, e por meio dele, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, fala, a herança dos cristãos nos céus permanece para sempre, por meio de Jesus. Por isso que diz, a nossa salvação é eterna. Ninguém perde a salvação. Ninguém perde a salvação, ela é eterna.
Então ela permanece para sempre lá no céu, nos céus. Sempre será guardada por Ele nos céus. Ninguém tira a salvação nossa, essa herança que nós temos lá. E todos eles, fala que todas as outras coisas, eles, fala assim, ó, como acho que é no versículo 12 depois. E todos eles como roupas envelhecerão, acabarão no inferno. Aqui é eu que completei. Por rejeitar o próprio Filho de Deus que morreu na cruz por eles. Então, como roupas, aí que usei, e como um manto os enrolará, o versículo 12, e como roupa, que um manto enrolarás, e serão mudados, mas tu és mesmo, és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Jesus é o mesmo, nunca vai mudar, e nós também nunca vai acabar, não acabarão nossos anos depois do que é corpo glorificado, falando para o povo de Deus, nunca vai acabar. O nosso corpo vai acabar, tem fim. Esse corpo que nós vivemos tem fim, mas a alma é eterna, o espírito é eterno, não é matéria, tem fim, não tem fim, não acaba, nunca acabarão. Mesmo aqueles que se perde, vai para o inferno, mas é eterno, é eternidade. Tem duas eternidades depois da morte, com Cristo ou sem Cristo. Então por isso que ele disse aqui, no versículo 12, vai ser trocado de uma condição para outra. Nós estamos nessa condição, porque vai ser trocado por outra condição muito melhor. Muito melhor, com o corpo glorificado. Fala, teus anos não acabarão, refere-se à superioridade do Criador sobre a criação, falando de Jesus Cristo, o Messias. Então, 13, e a qual dos anjos disse jamais, assenta-te junto à minha destra, até que ponhas os teus inimigos por escabelo de teus pés. Achou, irmão Antônio? Você está falando? Então tá bom, você não. E a qual dos, só porque estava olhando lá, ver se achou então, e a qual dos anjos, se tivesse o Google, é só procurar lá e fala na hora colocar essa passagem. Quando eu lembrei dessa passagem antes, eu não pus aqui. Ele fala, e qual dos anjos disse jamais, que não disse isso para os anjos, assenta junto à direita de Deus Pai, à direita de Deus Pai. Dos anjos não, ele disse para o Filho, para Jesus. A destra, a direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Escabelos, fala estrados, é embaixo, é no chão, onde pisa. Os anjos estão de pé ante Deus. Fala, né? É um sinal de uma dignidade superior, de que o Filho está sentado à destra do Pai, que os anjos estão de pé. Quer dizer que um sinal mostra uma reverência exaltada, de uma dignidade superior a eles, superior, de que o Filho, ele é superior aos anjos. Então ele está à destra do Pai. Jesus está à destra do Pai, ele está intercedendo por nós. Quer dizer que ele intercedendo, que ele intercede. Ele é como um mediador entre o homem, entre Deus e o homem. Primeiro vamos falar de Deus. A Bíblia fala que o irmão Daniel mencionou aquele dia, lá está em, acho que é Romano 8, que o Espírito
Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito, lá está ali também minúsculo, com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Ele testifica. O testemunho tem que vir, ele dá testemunho com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então, por isso que nós estamos em situação, não com orgulho, melhor que os anjos, porque se nós pecarmos, nós não perdemos, deixamos de ser filhos. E se o anjo pecar, que Jesus não morreu pelos anjos, que os anjos são criatura de Deus. Deus criou os anjos. Por isso. Então ele está intercedendo por nós. Como que? Tem outra palavra. Ele é o nosso advogado, como advogado. Fala lá em Evangelho, primeira epístola de João, capítulo 2. Deus faz com que todos os inimigos de Cristo fiquem completamente fracos, impotentes, devido à morte e à ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo, Cristo morresse na cruz, de tudo que ele tivesse feito, de tudo que ele viveu, de tudo que ele ensinou, e ele morresse e não ressuscitasse, ele não passava mais que um profeta, muito sábio, não tiraria sabedoria, um profeta. Não era o Filho de Deus, mas ele ressuscitou. Então Jesus, ele fez as primícias do que dorme. Uma vez, até não é mesmo dessa igreja, é de outra igreja, ele não entendia muito bem. Ele estava duvidando, não entendendo bem esse versículo. Fala que Jesus, ele fez as primícias que dorme, que ressuscitou, ele lembrou, ele falou de Lázaro. Quando Jesus falou com a Lázaro, com a Marta, a Marta, né? Que Lázaro fazia 4 dias que estava morto, já cheira mal. E Jesus chegou, ressuscitou, então ele fez a primícia. Na hora eu falei, escuta, mas com que corpo Lázaro ressuscitou na hora? Eu não vi ele no telefone, ele põe, acho que a mãe na cabeça. Né? Ele falou, puxa, não pensar nisso, não lembrar nisso. Jesus não ressuscitou com o corpo carne e sangue, corpo glorificado. Ninguém ressuscitou com o corpo glorificado, é o único, ele é o primeiro e está lá até hoje. Então, guardando para a morte, é o primeiro. Então Jesus, tudo que ele fez, através da morte e a ressurreição, é a posição do Filho como autoridade máxima celestial que ele ocupa, contrastada com a missão dos anjos como ministros a favor dos que hão de herdar a salvação. Os anjos são ministros, né? A favor. Os anjos também têm a sua muita importância. O anjo do Senhor, ele acampa em redor daqueles que eu tenho. Cada um tem o anjo da guarda, como diz, né? O anjo protetor do Senhor, ele é como ministro, né? Então, por isso que eles, aqui é contrastada em oposição com a missão dos anjos como ministro a favor dos que hão de herdar a salvação. Isto é, aos que participam juntos dos direitos de Cristo. Cristo é herdeiro, os anjos servem a Cristo, mas também a seu povo, que herda a salvação. Romanos 8, 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha bem, versículo 17 aqui de Romanos 8. Se é certo que com ele perecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então quer dizer que falar, se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiro de Deus. Por que fala e co-herdeiro?
Quer dizer, nós somos, esse co é nós juntos, nós somos junto com Cristo, o herdeiro. Co-herdeiro. Jesus é o herdeiro maior. Quando fala o é o copeiro lá, copeiro mor, quer dizer, copeiro maior. Aqui Jesus, ele é o co-herdeiro, ele é maior, nós herdamos junto com ele, através de uma união com ele. Se não tivesse a união com Cristo, não tá tudo vazio, junto. Nisto o seu povo é favorecido acima dos anjos. Vamos parar no versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Não são? Então ele está dizendo aqui, a função dos anjos indica que atendem só aqueles que têm feito de Cristo seu Salvador. Então acabamos no capítulo 1, só disse, Deus permitir, entra no capítulo 2. Então, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quer dizer que a função dos anjos, cada função, o ministério deles, indica que atende só aqueles que têm feito Cristo como Salvador. Aquele que não tem Cristo como Salvador, não. Amém? Então, até a noite, Deus permitir, vamos cumprir o nosso dever. Fala, irmão Antônio. Apocalipse 20, 6 aí, Apocalipse, eu vou achar aqui e vou ler. Apocalipse. Capítulo 20, versículo 6. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém, irmão Antônio? Eu não lembrava, mas era Apocalipse, não quis falar porque eu confundi, né? Então, olha bem que ele diz, bem-aventurado e santo aquele, bem-aventurado. Nós estamos nesse grupo, graças a Cristo, a Deus, em Cristo, que tem parte na primeira ressurreição. Não pode deixar esse versículo para nós saber por que tem duas ressurreições. Então, bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Falando agora para quem está assistindo. Sobre este, e sobre estes, os bem-aventurados da primeira parte, não tem poder na segunda morte. Que aí, sabe que é bom? Não é que morre, acabou. Se fosse assim, era bom. Segunda morte, o que quer dizer morte? Quando a pessoa. Aí, separação. Fala, morreu, não acabou. Quando a Nelda mencionou esse dia. A turma fala aquele dia. A gente esquece de falar, mas é bom falar isso para a igreja, para as pessoas. Nós sabemos. Finado. Então tem que falar falecido. Finado quer dizer findou. Finado fulano, finado ciclano. Não. Falecido, finado não, porque está vivo, em algum lugar, a alma está. Então, quer dizer que quando morre, o corpo separa do espírito, da alma, fala morte. Então, pessoal, por ele não tem poder a segunda morte, que é a morte, a separação total. Pronto, que estão na segunda ressurreição. Mas serão os primeiros da ressurreição, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, da primeira ressurreição, 1000 anos. Pode? A outra, depois que tem a segunda ressurreição, aí o novo céu e a nova terra. 1000 anos, irmãos. O Brasil está com quantos? Está na mente, né? 522 anos, não é? É ou não é? Não, 2022 anos, tal. Não, Brasil, o mundo está 2022. O Brasil, 522 anos. É ou não é? O mundo não tem
Não, eu falo, falando de Cristo, está certo. Vamos explicar certo. É o Brasil. O Brasil tem 522 anos. Eu queria falar a população que está no Brasil. Né? Mas você imagina no milênio. E no milênio vai entrar muito. Todos nós sabemos isso, está bem ciente disso. Não é que vai entrar só numa meia dúzia, não. Além dos corpos glorificados, vai entrar uma multidão de pessoas. Não, mas só que muitos príncipes falam que vão entrar pessoas ímpias. Se for pregar assim, vai contra o que Jesus disse para Nicodemo. Então você pode ficar tranquilo. Se eu não aceitar a Cristo, chegar na hora lá, eu vou estar no milênio. Não, ninguém vai pegar carona, não. O que vão entrar no milênio, que corpo natural, mas salvos, mas com as duas naturezas, que vão salvar por vista, não é pela fé. Eu fui descobrindo isso, os irmãos, com aquela Bíblia explicada que você deu, e explicando, e depois a gente vai aprendendo mais. Que depois, o Monfeld nunca explicou esse detalhe assim. Eu já conversei antes dele morrer com isso. Que muitos vai salvar pela fé. Então esses vão ser salvos e vão entrar muito. O restante do judeu remanescente e muitas nações estrangeiras, vai entrar de toda a raça. No último dia, quando vê Jesus, aí todas as nações, porque muitos confundiram comigo, falou assim, mas fala que o diabo depois que vai ser solto entre as nações, é claro, vai ter gente de toda a raça, e vai nascer, como naturação, como é que vai aumentar no milênio, se entrar tudo com o corpo glorificado? E vai nascer gente, aí vai nascer ímpio, pronto. Mas só que os animais já não são mais inimigos, são dóceis. Porque o diabo vai estar preso. Hoje não está, ele está solto. O Daniel diz aquele dia sexta-feira. Todos nós sabemos disso. É bom sempre voltar nesse assunto, porque sempre tem pessoas que não entendem. Inclusive tinha visitantes aquele dia. Então, sempre vai nascer pessoas. E os animais vai ser dóceis, porque o diabo vai estar preso. E os anjos por 1000 anos. Hoje ele não está, o diabo está solto mais que nunca, e os demônios trabalham. Senão nós não precisávamos vigiar tanto. Nós pecamos pela velha natureza e o diabo usa a nossa velha natureza e a natureza se deixar dormindo, tá bem? Então, obrigado, irmãos. Vamos louvar a Deus e depois, cumprir nosso dever de voltar. Deus ilumine a mente de cada um. Vamos ver o que vem depois. Nós nunca devemos pensar, cara, esperar o melhor, né? 366 ele já escolheu, né? 365. Som natural maior.
juntamente muito leal, abrigamento temporal, ao visitar minha tentação, é Cristo a minha devoção, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que os meus mares soar, irei com ele me encontrar e voltarei à redenção com todos como eles são. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Ore, irmão Paulo, possamos estar novamente à noite aqui. Senhor, nós pedimos, pela sua igreja que esteve reunida, pelo culto da noite, que possamos estar aqui novamente, e que o Senhor possa estar nos trazendo. Agradecemos por tudo que aqui foi feito, pelos hinos cantados, pelo estudo da sua palavra. Agradecemos por essa certeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Agradecemos pelo pastor aqui de nós, que possa estar abençoando ele. Mais uma vez pedimos pelo dia de hoje, que o Senhor esteja guardando o seu povo, aqueles que creem no seu nome, na sua igreja, de todo tipo de mal, seja qual for que o Senhor colocar lá. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.